Número 22 é uma aula de exercícios que envolvem o conceito de quantidade de movimento, impulso e o teorema do impulso. Temos os conceitos já, que só vamos dar uma relembrada, né? Quantidade de movimento, como que eu faço para calcular a quantidade de movimento? É a massa vezes a velocidade, lembrando que a massa é em quilograma, velocidade em metros por segundo. Impulso da força F, desde que essa força F seja constante, eu determino através da multiplicação da força vezes o intervalo de tempo que essa força atuou. E o teorema do impulso nos indica que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Agora vamos aplicar esses conceitos na resolução do exercício. Um corpo de massa 2 kg possui velocidade V1 de direção horizontal e intensidade 15 metros por segundo. Ele recebe o impulso de uma força constante F, que altera sua velocidade para V2, perpendicular à velocidade inicial V1, e de intensidade 20 metros por segundo. Determine a intensidade do impulso e a intensidade da força F, sabendo que o intervalo de tempo em que a força F agiu no corpo foi 0,1 segundo. Primeiro, vamos representar a situação aqui. Então, eu tenho meu corpo de massa 2 kg se deslocando na horizontal. Em determinado momento, atua sobre ele uma força F, que faz esse corpo de massa 2 kg sofrer uma alteração na direção da velocidade. Primeiro, eu tenho que calcular a intensidade, determina a intensidade do impulso e da força F. Então, se eu for por essa fórmula, primeiramente tentar utilizar essa fórmula, impulso é o que eu quero descobrir, a força F eu também não tenho, então, indo para essa fórmula, em primeiro momento, não é possível a gente conseguir resolver nada. Então, eu vou para o teorema do impulso. O teorema do impulso nos indica que a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso da força resultante. E variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Quem que é a quantidade de movimento final? É a quantidade de movimento que eu tenho nessa situação. Inicial é a quantidade de movimento que eu tenho nessa situação, que é m vezes V2 menos m vezes V1. M é igual, coloco em evidência, e ficou V2 menos V1, que é o nosso ΔV, tá bom? Agora vamos representar isso através do vetores e fazer a operação vetorial ΔV, V2 menos V1. Então, aqui eu estou fazendo essa operação V2 menos V1 graficamente. Então, como que eu faço? Eu coloco os dois vetores na mesma origem, V2 menos V1, então o vetor resultante aqui aponta para o V2, tá bom? É o primeiro que iniciou, V2 menos V1. Então, o vetor resultante aponta para o primeiro elemento lá, que é o V2. V2 menos V1, então tem que apontar para o V2. Agora, eu olhei na figura, tem um triângulo, tudo bem? O exercício me forneceu que essas velocidades elas são perpendiculares. Se são perpendiculares, ele já me garantiu que aqui é 90 graus, então eu posso usar Pitágoras. Então, saio da física, parto para a matemática. Tem um triângulo, retângulo, utilizo Pitágoras, então o ΔV é a nossa hipotenusa aqui, né? Então, ficou o ΔV igual a raiz quadrada de V ao quadrado mais E1 ao quadrado. Bom, determinei o ΔV, mas o meu objetivo é o impulso. Aqui é só substituir, né? O V2 eu tenho, V1 eu tenho. Vamos determinar o impulso agora. Um impulso é igual à variação da quantidade de movimento, que é igual a massa vezes ΔV. Massa, que é 2 kg, e meu ΔV está representado aqui nessa expressão, nós vamos substituir. Então, ficou 2 vezes raiz quadrada de 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 20 ao quadrado, 400. 15 ao quadrado, 225. 400 mais 225 vai dar 625. Raiz quadrada de 625 dá 25 vezes 2, 50 newtons por segundo. Então, 50 newtons vezes segundo. Desculpa. Então, nosso impulso é 50 newton vezes segundo. Agora, falta determinar a força.
Então, vamos agora utilizar essa fórmula aqui. Impulso é igual a força vezes ΔT, só que agora eu tenho o valor de impulso, que é 50. O F é que eu vou determinar e o meu ΔT vale 0,1. Vamos substituir. O 0,1 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 50 dividido por 0,1, 500. Então, amanhã a força é de 500 newton. Bom, resolvemos o exercício número 1. Vamos para o exercício 4 agora. Uma granada movendo-se horizontalmente em relação à Terra com velocidade constante, 8 km por hora, explode dividindo-se em 3 fragmentos de mesma massa. O tempo de duração da explosão é desprezível, bem como o impulso das forças externas durante a explosão. Sabe-se que após a explosão, um dos fragmentos continua em movimento horizontal, com velocidade de 16 km por hora, e o segundo e o terceiro movem-se respectivamente para cima e para baixo, com direções inclinadas de 45 graus em relação horizontal. Determine o valor da velocidade de cada um desses dois fragmentos. Esse fragmento que foi para cima e o que foi para baixo, numa direção de 45 graus. Então, eu tenho a situação inicial, vamos representar minha granada se deslocando na horizontal com velocidade de 8 km por hora. E uma massa, ele não falou qual o valor da massa, eu coloquei aqui 3m. Por que 3m? Porque lá na frente vai ser dividido em 3 pedaços, cada pedaço de mesma massa. Eu vou falar que cada pedacinho tem massa m, só por causa disso. No momento final, essa granada se dividiu em 3 fragmentos, cada fragmento com massa m. Quando eu junto os 3 fragmentos, volto na massa 3m. Um tem velocidade horizontal de 16 km por hora, e o outro é o que a gente precisa descobrir. Ele tem uma velocidade com uma direção de 45 em relação horizontal para cima e o outro 45 em relação horizontal para baixo. Então, nós vamos utilizar o artifício aqui da decomposição vetorial aqui para facilitar a nossa resolução. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Uma quantidade de movimento antes da explosão na horizontal vai ser igual à quantidade de movimento depois da explosão na horizontal. Uma quantidade de movimento na vertical antes da explosão vai ser igual à quantidade de movimento na vertical depois da explosão. Então, vamos iniciar aqui analisando a direção vertical. Então, inicialmente, qual é a quantidade de movimento na vertical antes da explosão? Essa granada se desloca só na horizontal, não tem velocidade na vertical. Então, a quantidade de movimento inicial é zero. Então, a quantidade de movimento final também tem que ser zero. Mas como que eu determino essa quantidade de movimento final? Então, esse cara aqui, a quantidade de movimento desse cara na vertical, ele se desloca apenas na horizontal. Velocidade na vertical dele é zero, então ele não tem quantidade de movimento na vertical. Esses dois vão ter, porque ele tem essa velocidade inclinada aqui, ó. Essa velocidade inclinada eu vou decompor na horizontal e na vertical. Primeiro momento, o que me interessa é esse valor da velocidade. Eu pego esse vetor e coloco para cá. Ele é um cateto oposto, tá bom? Seno de 45 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Isolo esse cara aqui, ó. Então, meu cateto oposto é igual V2 vezes seno de 45, a mesma coisa lá embaixo, tá bom? Esse vetor aqui, que é o meu vetor da velocidade na vertical, ele é o V3 vezes seno de 45. Então, substituir lá. Quantidade de movimento desse cara aqui, ó, é m vezes a velocidade na vertical. Quem que é a velocidade na vertical? V2 seno de 45. Quantidade de movimento desse cara aqui na vertical é o meu V3 seno de 45, mais minha convenção de sinais, considerei para cima mais, então para baixo é menos. Por que apareceu esse sinal de menos? Porque a componente dessa velocidade está para baixo, então ela é negativa. Está negativo, passa para o outro lado, fica positivo, então do outro lado eu vou ter M e seno de 45, eles serão cortados. M vai cortar com M, seno de 45 corta com seno de 45. M sobra, V2 é igual a V3, que eu vou nomear de V só, tá bom? Então, essa velocidade V2 é igual à velocidade V3, que é igual a V. Ainda não consegui determinar o V agora, eu vou calcular essa velocidade V utilizando a direção na horizontal. Então, minha quantidade de movimento
antes da explosão na horizontal tem que ser igual à quantidade de movimento após a explosão na horizontal, no eixo X aqui. Inicialmente, qual é a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade, 3m vezes 8, tá bom? Quantidade de movimento final. Então, é a massa, m vezes 16, mais a quantidade de movimento desse fragmento na horizontal, que é a massa vezes a velocidade na horizontal, que vai ser o meu V2 cosseno de 45, só que o V2 eu chamei de V, então vai ser V cosseno de 45, mais a quantidade de movimento desse fragmento na horizontal, m vezes V3 cosseno de 45. Então, substituindo lá, ó, 3m vezes V0 é igual a m vezes V1 mais m vezes V2 cosseno de 45 mais m vezes V3 cosseno de 45. Então, lembrando que esse V2 é igual ao V, aí eu coloquei aqui, ó, eu tenho m desse lado, todos os termos aqui eu tenho m, então ele vai ser cortado aqui dos dois lados. Esse m, esse m, esse m eu coloco em evidência e corta-se com esse, tudo bem? Cosseno de 45, porque apareceu 2 aqui, ó. Esse termo é igual a esse termo, então eu tenho 2 disso daqui. MV cosseno de 45, tá bom? MV 45 mais MV 45 vai dar 2MV cosseno de 45. 2 aqui embaixo, cancela-se com 2 aqui em cima. O M nós colocamos em evidência e eliminamos. Tudo bem? Então, me sobrou que o V é igual a 4 raiz de 2 km por hora. O que eu fiz aqui? 3 vezes 8, 24. Mais 16 passa para o outro lado, menos 16. 24 menos 16, 8. Esse raiz de 2 passa para o outro lado dividindo. Então, ficou 8 dividido por raiz de 2. Vamos racionalizar, multiplicar por raiz de 2 embaixo, raiz de 2 em cima. Embaixo ficou 2. 8 dividido por 2 dá 4. Sobra um raiz de 2 do ladinho dele. Eliminado o exercício. Pessoal, aula 22. Resolvi esses dois exercícios. Sobraram 2 exercícios para vocês praticarem. Até a próxima. Grande abraço.